Olá, camaradas, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Felipe e essa é a nossa segunda aula da nossa série sobre macroeconomia kalekiana. Na aula de hoje, continuando o nosso estudo do livro do Jorge Miglioli, falaremos sobre o esquema de reprodução kalekiano. Inscreva-se no canal para acompanhar as próximas aulas. O link está na descrição, junto com a bibliografia, sugestões e citações utilizadas nessa aula. Então, vamos ao quadro. A partir do esquema de reprodução elaborado por Marx, Kalec criou seu próprio esquema, que, assim como o de Marx, pode ser usado tanto para representar economias de reprodução simples, estacionárias, sem acumulação de capital, quanto economias de reprodução ampliada, em expansão. As principais mudanças no esquema de reprodução de Kalec foram: primeira, enquanto Marx dividia a economia em dois setores, Kalec divide em três setores, dividindo o consumo total em consumo dos capitalistas e consumo dos trabalhadores. Segundo, Kalec leva em conta apenas a produção dos bens finais, bens de consumo e bens de investimento, e com isso o seu esquema fica mais adaptado à contabilidade social adotada nas economias capitalistas. As suposições do esquema kalekiano são: primeiro, há apenas duas classes sociais e duas categorias de renda: os capitalistas, que oferem lucro, e os trabalhadores, que recebem salários. 2. Economia fechada. Não há relações econômicas com o exterior. Ou as importações são iguais a exportações, e não há entrada ou saída líquida de renda. 3. Economia sem governo. Ou então com orçamento governamental equilibrado, ou seja, receita igual às despesas. 4. Não há poupança entre os trabalhadores. Todo o seu salário é gasto em consumo. 5. Não há acumulação de estoques, ou essa acumulação é considerada como produção de bens de investimento. Nesse segundo caso, o investimento fica sendo considerado tanto a formação de capital fixo como o aumento de estoque. 6. A produção, o lucro e o investimento são computados em seus valores brutos, ou seja, antes de deduzir a depreciação do capital fixo. À medida em que for se aprofundando na análise, Kalec vai abandonando seus supostos iniciais, como, por exemplo, quando vai analisar os problemas relacionados ao comércio exterior, o orçamento governamental, a variação de estoque e a poupança dos trabalhadores. Esses supostos são mantidos apenas em seu esquema de reprodução. Na contabilidade social adotada nas economias capitalistas, a conta renda interna bruta é composta por várias categorias de renda. Como no nosso suposto 1, dividimos a sociedade em duas classes, capitalistas e trabalhadores, então a renda do esquema de reprodução será constituída apenas de lucros brutos e salários, sendo a renda interna bruta igual aos lucros brutos mais os salários. Já a despesa interna bruta é igual ao consumo mais o investimento bruto, mais a variação de estoque, mais o saldo da balança comercial, que é as exportações menos as importações. Considerando os nossos supostos 2 e 5, economia fechada e inexistência de acumulação de estoque, essa fica resumida como: despesa interna bruta é igual ao consumo mais o investimento bruto. Para se chegar da renda interna bruta à renda nacional bruta e da despesa interna bruta à despesa nacional bruta, basta adicionarmos, em ambos os casos, o valor da renda líquida recebida do exterior, ou seja, a renda recebida do exterior menos a renda enviada ao exterior. Porém, como no nosso suposto 2 a economia é fechada, a renda líquida recebida do exterior é igual a zero. Isso significa que a renda interna é igual à renda nacional e a despesa interna é igual à despesa nacional. No esquema de reprodução, Kalec divide a economia nos seguintes setores. O departamento 1 produz bens de investimento. O departamento 2 produz bens de consumo para os capitalistas. E o departamento 3 produz bens de consumo para os trabalhadores. Tudo bem, mas quem então produz os chamados bens intermediários, os insumos utilizados nesses três departamentos? Kalec supõe aqui que cada departamento produz, além de seus bens finais, de consumo ou de investimento, também os seus bens intermediários, os insumos que entram na composição dos bens finais.
Essa suposição é muito importante, pois permite que consigamos tirar do valor da produção o valor dos insumos utilizados, ou seja, o valor da produção de cada departamento passa a ser igual ao valor adicionado, o qual corresponde à soma dos salários e lucros. O valor da produção V em qualquer setor ou ramo de atividade é igual ao valor dos insumos M mais o valor adicionado Y, de modo que V é igual a M mais Y. No esquema Kalekiano, o valor de produção é igual ao valor adicionado por conta da suposição de que os insumos são produzidos internamente no setor produtor de bens finais. E o valor dos insumos que entram na composição dos bens finais é igual ao valor adicionado na produção dos insumos, de modo que o valor da produção de cada departamento se converta completamente em valor adicionado. Para compreender isso, vamos juntar os 3 departamentos em um único setor produtor de bens finais, o setor A, em que VA é igual ao valor da produção do setor A, YA é igual ao valor adicionado e MA é igual ao valor dos insumos utilizados nesse setor. Logo, VA é igual a MA mais YA. Ou seja, o valor da produção desse setor é igual ao valor dos insumos utilizados mais o valor adicionado. Em outro setor, são produzidos os bens intermediários, o setor B, sendo VB o valor total da produção do setor B, YB o valor adicionado pelo setor B e MB o valor dos insumos utilizados pelo setor B, sendo VB igual MB mais YB. Ou seja, o valor total da produção do setor B é igual ao valor dos insumos utilizados mais o valor adicionado pelo setor B. Perceba, o setor B é o único produtor de insumos, ou seja, além de produzir os insumos para o setor A, produz seus próprios insumos. Com isso, podemos dividir a produção, o valor da produção do setor B, em 2. Primeiro, uma parcela corresponde ao valor dos insumos do setor A, MA. Outra parcela é igual aos valores dos insumos produzidos para si próprio, MB, sendo VB igual a MA mais MB, ou seja, o valor da produção do setor B é igual ao valor dos insumos utilizados no setor A mais o valor dos insumos utilizados no setor B. Igualando as duas equações de VB, obtemos MB mais YB é igual a MA mais MB. Cortando o MB de um lado e MB de outro, temos que YB é igual a MA. Ou seja, o valor adicionado na produção dos bens intermediários, YB, é igual ao valor dos insumos utilizados na produção dos bens finais pelo setor A, MA. Ora, perceba que se o setor de bens finais produz seu próprio insumo, como no esquema Kalekiano, e os valores desses insumos é igual ao valor adicionado na produção total de insumos, como acabamos de mostrar, significa que o valor total dos bens finais é igual ao valor adicionado total. Como VA é igual a YA mais MA, então VA vai ser igual a YA mais YB, já que YB é igual a MA. Na contabilidade social, vemos que o valor da produção de todos os bens finais é igual ao valor adicionado total, a soma dos valores adicionados nos diferentes setores, pela ótica do produto, que também é igual ao total de lucros e salários, pela ótica da renda. Vemos também que essa igualdade só é válida na economia como um todo, não em casos particulares de cada setor ou ramo. Porém, no esquema Kalekiano, essa igualdade também é válida para cada setor, pois ele supõe que cada setor produz, além de seus bens finais, também os seus próprios insumos utilizados na produção desses bens finais. Em certo período de tempo, por exemplo, um ano, o valor total da produção do departamento 1 é I, ou seja, é o valor do conjunto de bens de investimento criados nesse período. É igual também ao montante de salários pagos, mais o montante de lucros desse departamento nesse certo período, no caso, um ano. O valor da produção do departamento 2 é igual ao consumo dos capitalistas, o valor de todos os bens de consumo dos capitalistas. É igual também à soma dos salários e lucros desse departamento. Já o valor de produção do departamento 3 é o consumo dos trabalhadores, o valor de todos os bens de consumo dos trabalhadores.
é igual também à soma de salários e lucros desse departamento. W representa o total de salários, a soma dos salários dos três departamentos, W1 mais W2 mais W3. E P representa o total de lucros, a soma dos lucros obtidos nos três departamentos, P1 mais P2 mais P3. E Y representa a renda nacional, que é igual ao investimento mais o consumo dos capitalistas mais o consumo dos trabalhadores. Verticalmente temos a produção do departamento 1, os bens de investimento, que é igual a P1 mais W1. A produção do departamento 2, o consumo dos capitalistas, que é igual a P2 mais W2. E a produção do departamento 3, o consumo dos trabalhadores, que é igual a P3 mais W3. E a renda nacional, que é igual a P mais W. Ou seja, a soma do total do lucro mais os salários. Igualando as duas equações da renda nacional, temos que P mais W é igual a I mais C mais CW. Ou seja, a soma dos lucros mais a soma dos salários é igual aos bens de investimento mais o consumo dos capitalistas mais o consumo dos trabalhadores. Como temos o nosso suposto 4, de que os trabalhadores não poupam, ou seja, gastam todo o seu salário na compra de bens de consumo dos trabalhadores, então W vai ser igual a CW. Cancelando W com CW, temos que P é igual a I mais CC. Ou seja, o lucro total é igual ao investimento mais o consumo dos capitalistas. O lucro total corresponde, então, à produção dos departamentos 1 e 2. Podemos fazer isso por outro método. No departamento 3, os capitalistas pagam aos trabalhadores um montante de salários W3. Como na nossa suposição, os trabalhadores gastam todos os seus salários, ou seja, os trabalhadores desse departamento adquirem bens de consumo no valor desse W3. Com isso, resta nesse departamento bens de consumo no valor de P3, já que o valor de produção do departamento 3 é igual P3 mais W3, sendo W3 o valor dos bens de consumo comprado pelos trabalhadores desse departamento. Perceba, os bens de consumo no valor de P3 são vendidos aos trabalhadores dos outros dois departamentos, que compram esses bens com seus salários W1 e W2. Então, P3 é igual a W1 mais W2. Ou seja, o lucro dos capitalistas do departamento 3 é determinado pelos salários dos trabalhadores do departamento 1 e 2. Se adicionarmos P1 mais P2 em ambos os lados dessa equação, obtemos P1 mais P2 mais P3 é igual a P1 mais W1 mais P2 mais W2. Como P1 mais P2 mais P3 é igual a P, o lucro total, e P1 mais W1 é igual a I, os bens de investimento, e P2 mais W2 é igual ao consumo dos capitalistas, encontramos novamente que P é igual a I mais CC. No esquema de reprodução, são dadas a capacidade produtiva da economia e a distribuição de renda entre salários e lucros. Podemos concluir que, dada a capacidade produtiva da economia e a distribuição da renda em cada departamento, o lucro total dos capitalistas é igual ao investimento mais o consumo dos capitalistas. Com isso, encerramos por aqui a nossa segunda aula. Peço que curta o vídeo e inscreva-se no canal, para que possamos continuar gravando aulas aqui para o YouTube. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.